Fala galera, sejam bem-vindos a mais um On Firecast. Dessa vez eu tô aqui com um amigo, um colega de profissão, Márcio Nicolosi, mais conhecido como Marcinho. Marcinho, prazer ter você aqui. Hoje o Marcinho trabalha na Frame Store. A gente começou nossa carreira alguns anos atrás, juntos lá na Magma. É um caminho super legal. E prazer ter você aqui, Marcinho. Que bom que você pôde ter um tempo aí. Você tá na Europa, né? Então, dá uma boa noite aí. Como é que você tá? Fala aí, pessoal, diretamente aqui de Londres, nessa cidade gostosa, cheia de muito calor. Muito sol, galera jogando futebol na Muito rua. sol, futebol, é outra vida, outra vida. Mas é um prazer aí conversar com vocês e falar um pouco da nossa trajetória, do tempo que a gente esteve junto e de como foi a jornada para chegar aí nas produtoras e tudo mais. Legal. Ô Marcinho, você é um dos poucos Nepo Babies, né, cara, da animação, né? Pois é, cara, é raro, né? Eu conheço um outro, na real, mas é verdade. E como é que foi crescer com um pai que é animador, né? Seu pai, Sim. ele trabalha ainda hoje no Maurício de Souza? Ou ele aposentou? Então, enfim, em dezembro do ano passado, eles acabaram com o departamento de animação lá. Puxa, que pena. Então, depois de 40 anos de serviços prestados ali, ele está em outros projetos, ele não está mais lá. Entendi. Mas enfim, eu tive uma trajetória bem diferente, que é até muito parecida, assim, eu lembro muito da época que a gente estava na Magma, Uhum. e o Animation Mentor tava bombando, né, tipo assim, a maioria da galera lá fazia, né, tinha até uma rixa, né, de quem fazia, quem não fazia. Eu lembro, é raro, porque animador em geral é tudo gente fina, mas eu lembro que tinha um papinho assim, mas meu mentor foi meu pai, é meu pai até hoje ainda, mas na época mais ainda, né? E, enfim, para quem não conhece muito o trabalho dele, ele é o mesmo nome, só que tem um Zé na frente, né? O Zé Márcio Zé. Nicolosi. Ele é o título de nobreza, ele fala que é o título de nobreza dele, o Zé. Entendi. E ele, enfim, para quem não conhece muito o trabalho, assim, eu diria que ele é uma espécie de Glen Keane brasileiro. Assim, É verdade. é um cara que tem um traço único, assim, um traço especial, eu diria, tipo uma coisa assim meio rafiada, mas um puta movimento, né? Uhum. E eu cresci vendo ele trabalhando nas animações, principalmente eu lembro bastante ali na década de 90, que eu tinha ali, não tinha nem 10 anos ainda, né? Eu lembro que de ver ele trabalhar, fazer ele fazendo os comerciais que ficaram muito famosos na década de 90, da Tostines, lembro dele animar, ele virou um do pai do frango da Sadia, né? Eu lembro de ver muita coisa do frango da Sadia, e ele era engraçado que ele tinha um estúdio dele, era fechado, e a gente não podia entrar lá. Ela era tipo um canto sagrado, porque ele sabia, tinha eu e meu irmão, né? E a gente era meio complicado ali, eu queria entrar e ficar fuçando os papéis dele e tal. Mas, de fato, ele sempre foi um cara, ele sempre me incentivou bastante, assim, desde o início. Eu lembro quando desenhar sempre foi uma coisa que ele me incentivou desde criança, né? Então, eu sempre tive os caderninhos lá, ele me levava no zoológico fazer life drawing lá. O seu pai foi o único dos pais que falou assim: filho, desenho dá futuro. Exato. A gente, assim, isso não vai dar futuro, isso não vai dar dinheiro, né? Exato, e ele na época ele tava em ascensão, porque ele sempre foi muito rápido também, além de ser muito bom, muito rápido. Trabalhou com vários animadores muito bons da época, e ele assim, é difícil falar porque eu falo da posição de sendo meu pai, né? Então Sim, parece que eu tô colocando ele no pedestal, mas se você perguntar para qualquer animador 2D, principalmente os do 2D da fase ali dos anos 90, 2000, vão colocar ele como um dos principais animadores que eles já trabalharam e já viram, né? Então sempre foi um orgulho grande ser filho dele ali, né? Porque na época na escola eu levava as coisas que ele fazia, ele tem ainda, né, os trabalhos com quadrinhos, né? Então eu levava os quadrinhos, mostrava. Engraçado que os quadrinhos dele tem um tom mais erótico, né?
porque ele ficou muito famoso fazendo Turma da Mônica, trabalhando com o Sei. Maurício muitos anos e tal. Mas nos quadrinhos, o trabalho pessoal dele era uma coisa mais erótica, assim. Eu levava pra Uhum. escola, mostrava pra Você criançada. era o herói da classe, né, cara? É, tipo, o negócio era. Enfim, mas ele sempre foi um grande incentivador. E Aham. ele que me deu os primeiros Preston Blast ali para eu começar a estudar as primeiras animações, né? E aí, por Uhum. volta lá, quando eu tinha meus 16, 17, estava querendo descobrir para que lado que eu ia seguir. Na época, ele trabalhava com. Tinha um grupo de animadores mais novos, ali o Bruno Tedesco, você conhece? O pessoal sempre Sim, sim, conhece. sim, sim. O Aham. Tedesco, o Léo Matsuda, que virou um puta. Cara, chegou na direção da Disney, né? Nessa época eles eram moleques, estavam estagiando lá na Maurício, né, com meu pai e tal. E meu pai falou: Ó, tem uma molecada ali fazendo. Eles estão fazendo animação na faculdade, você não quer conversar com eles um pouco? Eu falei: Mas existe isso? Quem que faz facana, né? Anos 2000 ali, acho que até hoje, eu acho que não tem Sei, uma sei. faculdade de animação, né? Você tem Acho que alguns tem. cursos, né, nas faculdades, né? Você tem É, hoje, mas não é uma coisa tão mainstream assim, né? Em todos os lugares que você queira, é, né? sim. Então, meio que aí na época eu fui conversar com eles, eles falaram: Não, a gente faz desenho industrial no Mackenzie e tal. E aí eu acabei indo assistir uma aula com eles me mostraram, eles já estavam para se formar, e a maioria dos TCC deles eram de animação. E Aham. eles mostraram o que eles estavam fazendo na época, e aquilo foi virando, foi ficando mais assim, eu fui me sentindo mais assim, pô, isso daí tem um caminho aí, né? Sim, E aí sim. quando eu fui achando que esse era o caminho de verdade, não que meu pai forçou muita coisa, mas ele foi me mostrando, assim, opções, assim, né? Sim. E aí eu comecei aí nessa época eu lembro que eu comecei meu pai começou a dar aula de animação para mim mesmo, assim, oficialmente, assim. Entendi, Tipo assim, entendi. ó, você quer aprender? Então vamos. Então eu tinha lá 17, 18 anos, já estava começando a fazer o curso, mas não tinha aula de animação, porque era um curso focado em design, né? Não Uhum, uhum. tinha. A parte de animação durava um semestre com um professor lá e Sim. tal. E inclusive o professor era fã do meu pai, era muito engraçado. Mas então, e aí foi isso. Aí nessa daí que eu fui pegando aulas com ele, eu comecei a praticar um pouco de animação 2D, Uhum. mas eu ainda tinha um desenho ainda muito duro, aquela coisa que Sim, faltava sim. soltar o braço ali, né? Porque ainda era meio moleque, não, apesar de eu passar toda a minha infância e adolescência desenhando, aquilo não era um negócio que eu levava a sério, era uma Sim. coisa de. E aí ele começou, aí como eu não tinha esse desenho também muito forte, a gente começou a migrar para o Flash, né? Que na época era o software Macromídia, dos. né? Macromídia ainda. Era o software 2D que tinha para a galera que queria trabalhar com animação 2D e não desenhava assim lá Sim, essas sim. coisas, né? E aí eu migrei pro Flash e lá dava para desenhar também, mas era um ambiente ali mais, enfim, mais simples. Uhum. E ali eu fui desenvolvendo. Então eu fiz todos aqueles exercícios de Boston Ball, peso, tudo aquilo ali eu fiz com meu pai mentorando em Flash, em Aham. 2D. E algumas vezes eu fazia alguma coisa de animaçãozinha na mesa de luz dele para brincar, fazia uns walk cycle, Uhum. umas coisinhas assim. E aquilo foi virando um. Aí eu lembro que aí chegou um ponto que esses mesmos caras, né, o Leozinho Matsuda, o Bruno Tedesco, o Wellington Jardim, não sei se você conhece, ele trabalha com animação na Itália, o nome Não, não dele. conheço. Eram caras que tinham, eles estavam já assim mais avançados, que eles eram mais velhos que eu, e eles queriam começar a aprender 3D. E aí Uhum. eles falaram pro meu pai, tá precisando de mais uma pessoa para fechar um curso de animação 3D que a gente achou. Aí meu pai falou: põe meu filho aí para fazer esse curso de Vai no 3D com bolo aí. vocês. Põe no bolo aí, eu pago essa brincadeira. E vamos ver. Aí meu pai falou: Ó, vai fazer esse curso. Eu tinha uns 18, 19. E aí meu Aham. pai falou: vai fazer esse curso de 3D aí e vê o que você acha, né? E aí, né, toda aquela facilidade do 3D, né, enfim, eu fui tendo mais.
facilidade de trabalhar no Sim, 3D. sim, sim. E mesmo assim então eu fui meio que, teve uma época que eu fazia 3D e Flash, né? Uhum, E fui uhum. então tipo assim, meu primeiro portfólio foi uma coisa assim, esse mix Aham. de exercícios no Flash. E aí e na época também a gente não tinha essa facilidade de achar Ah, rig não lit, tinha, nossa. não, não existia. Acho que tinha o Então como é que Norman e era acho que isso. nem o Norman, acho que nessa época era antes do Norman, porque eu comecei no Maya 4, ó, pra você ter uma ideia. Não, não tinha o Norman mesmo, cara. Não tinha o Norman É, mesmo. não, então eu tive que aprender a rigar, e aí eu Aham. colava nos caras, o Wesley Schneider, que é um puta rigger hoje Sim, também, sim, sim. ele na época, você conhece, né? Sim, sim. Ele foi um dos meus primeiros mentores de 3D, assim, eu pagava, ele morava perto de casa, eu pagava um troquinho pra ele por mês lá, pra ele me ensinar a fazer rig, pra eu poder fazer os personagens, É. pra eu conseguir animar no 3D, né? É uma Então, loucura essa fase, né? Porque não tinha YouTube, não, não não tinha tinha, Google pra era buscar basicamente coisa. nada, nada. Basicamente era o livro do Richard Williams, né? Que era Não. a nossa Bíblia ali. Pelo menos meu pai fazia. O livro era praticamente o livro da escola, né? Então meu pai falava, vamos seguir o livro, a metodologia do livro. Foi Aham. até um começo de contato com o inglês ali na época, que eu também. Que ali o livro estava todo em inglês, não tinha a Sim, versão sim, em sim. português. Então foi um jeito de começar a aprender os termos de animação todo, né? Space, time, Sim, easy sim, in, sim. easy out, tudo ali, né? Então aí meu primeiro portfólio foi feito com personagens que eu mesmo criei. Uhum. Eram simples, tipo bolinha com perna, coisa simples, aquelas coisas que o Mentor fez depois, né? Mais pra frente, Sim. colocar um rabinho na bolinha. Então, só que basicamente, eu lembro que eu consegui, e eu animei muita coisa com meu pai fazendo essa supervisão. Uhum, uhum. Então, e aí meu pai foi, na época ele fazia storyboard para várias produtoras e tal, e aí ele foi pegar um storyboard para fazer na Tratoria, a Tratoria de Frame, a extinta Aham. Tratoria de Frame, na época era uma produtora grande, Sim. e ali estavam precisando de um estagiário para animação. Um amigo do meu pai, o Guilherme Alvernaz, não sei se você conhece. Não, Ele não. é, ele, ele é animador 2D também, Hum. trabalhou, né, no circuito 2D da época bastante. Na época ele era o cabeça da animação ali na Tratoria. Tá. E eu virei um pupilo dele. Então ele foi meu primeiro assim contato profissional que me mentorou também por um grande tempo. Entendi. Então começou ali com meu pai dando um empurrãozaço, não foi nem um empurrãozinho, né? Foi tipo Aham. assim, praticamente me pegando na mão, mas óbvio que eu tive um esforço grande para. Sim, Não foi sim, uma sim. coisa assim que eu Não, absorvi a por animação não se osmose, aprende né? por osmose. Então eu sempre falo isso para meus alunos, cara, não existe isso, né? Você pode Teve ler todos horas e os horas livros. ali de estudo, né? É, De coisas que é. que eu fui fazendo junto com ele. Ele sentava ali, era muito engraçado que ele sentava do meu lado ali e eu mostrava o que eu estava fazendo. Ele pegava um papelzinho, fazia umas key poses assim para mim, ó. E pá, pá, pum. Só que as poses já eram tipo, tão boas que aquilo já me colocava num patamar de estagiário com um pouco mais de conhecimento, assim, né? Aham, aham. Que não vinha de mim exatamente, mas eu Sim, estava ali sugando o conhecimento dele ali, né? sim, sim, sim. Então ele sempre foi, e até hoje, assim, a gente troca bastante figurinha. É muito legal ter um Uhum. pai animador Não, eu imagino. que, que manja de bastante, assim, principalmente hoje em dia ele é um diretor, né? Assim, então ele tem Sim. uma visão mais do todo, né? E que me ajudou bastante também no processo da carreira. Aham. E aí, depois você saiu da tratoria e você já foi pra Magma trabalhar com a gente Não, eu ou tive você um rodou período mais ainda? não, então, aí a tratoria, eu fiquei acho que um ano e pouco lá, fazendo vários comerciais, mas na época a gente fazia um pouco de tudo, porque na época animador 3D não era animador, você era Sim, meio que um generalista com facilidade para animar. Então sim. eu fazia render, eu fazia um monte de coisa, fazia até rig, fazia um monte de coisa, assim, coisa já para os comerciais da época, né? E aí teve um layoff ali na tratoria Aham. e uma demissãozinha ali, essa galera se juntou e criou a Oca Filmes.
Uhum. Foi uma produtora também, eu acho que hoje em dia também não existe mais. Mas ficou muitos anos em A gente já é atividade. velho, né? A gente fechou um monte de estúdio já. Pois é, pois é. Tinha a história do Herrera, né? Que onde o Herrera ia, fechava os Exato. estúdios, né? Eu assisti vários, pô, eu já assisti Boa, várias boa. conversas, né? Eu sou fã aí do podcast. Pô, Mas, legal. enfim, voltando, eu trabalhei na Oca também por mais uns 2 anos, ali com o mesmo mentor ali, que era o Guilherme Alvernaz, Uhum. que era um cara que veio do 2D e se adaptou legal ali no 3D e na época quem vinha do 2D tinha uma vantagem muito grande em quem aprendia o 3D, né? E como né, ele já vinha com a mentalidade da animação 2D, que é um pouco mais organizada ali para chegar em determinados resultados, né? O Uhum. 3D, quando eu aprendi, era muito tentativa e erro, de Sim. puxa aqui para lá, era uma bagunça. Não tinha essa coisa de preparar as poses, né? Mas ele já tinha essa noção. Então eu já fui eu não sou um animador 2D, mas eu Sim. nasci com a mentalidade, né? Sim. Mas é que, cara, o mercado 3D não existia, né? Então a gente estava É, criando, né? Não existia um workflow de como fazer, né? Então quem total. estava trabalhando com 2D já tinha essa percepção de como funcionar. A gente que começou ali, né, tinha que estar tentando achar maneiras de fazer acontecer, né? A gente tinha ferramenta, mas ainda não tinha processo, né? Exato, exato. Processo nenhum, era uma coisa assim, tiro no escuro, vai É. puxando praça para cá, testa ali, vai ali, né? Enfim, era realmente outro processo. Mas como eu já tive essa base, então eu fui galgando conhecimento e posição por conta de uma base vinda do 2D na época, né? Uhum, uhum. Que eu acho que até hoje faz diferença e eu tive outros mentores durante o processo, né? Que aí depois sim, depois que eu terminei essa fase, né, com o Guilherme, que foi ali que eu considero meu primeiro mentor do 3D ali, aí eu fui encontrar com vocês lá na Magma, que já era Aham, ali por aham. volta de 2008, né, por É, aí. por aí, por aí. É, É. E, foi. e é Aí engraçado foi porque ali, foi aquela foi tipo assim, sei lá, um sonho no meio um aquilo foi negócio legal maluco. demais, né, cara? Foi tipo o Porra, Jardim cara. das Delícias do Bosch, né, cara? Tipo, aquilo foi Mano, cara, muito ali é legal. engraçado, era um negócio de louco, né, cara? A gente chegou, até que eu cheguei um pouco antes que você lá. Eu entrei um Foi. pouco antes, você entrou depois, que quando eles já estavam mudando, trazendo É. pessoas mais capacitadas ali, vamos dizer, para subir o nível da coisa. Mas eu cheguei antes um pouco putz, aí eu não sabia animar em 3D Max na época, então teve uma adaptação ali pro software, que era um negocinho que tomava um tempo na época, eu lembro que foi Uhum. uma dificuldade, mas aí teve essa sorte de encontrar um núcleo de pessoas ali que eram uma galera com fome de Sim. animação, né? Assim, o Herrera, o Esli, né? Eu lembro um monte de gente, Ah, você, o Forne, Forni, Cássio, é. Forne, eu sempre falei Forni, até hoje eu não sei se é Forni, Forne, Forni, desculpa. nem ele sabe, se chamar ele, ele atende. Mas você estava falando, É, cara, dessa coisa do generalista, né? Eu não sei se você lembra, mas quando eu fui contratado na Magma, eu fui contratado para ser storyboarder, aí eu virei character não, eu lembro. designer, aí teve toda aquela revolução, eu acabei virando supervisor, diretor, tipo assim, em semanas, né? Porque o estúdio tava naquele loop Não, que eu acho que a louco, galera né, foi, cara? principalmente quem estava encabeçando ali na época, não era muito da animação, e aí quando Aham. você entrou, você já veio com um background legal, né, de planejamento, que é um negócio fundamental, É, né? É é, difícil você trabalhar com animação sem ter um bom planejamento, né? Um cara que pensa ali cena a cena, pensa o todo, a narrativa. Você já é. tinha essa mentalidade na época, né? Ou É pelo porque eu menos tinha estava vindo. começando a ter, né? Não sei. É que eu tinha vindo do História de Amor e Fúria, né? A gente tinha feito É Asterix, a verdade, gente já tinha tinha uma feito experiência gigante, né? Kells, Bieito do Bidô, já tinha passado por alguns longas-metragens, então a hora que eu cheguei ali, tava aquela zona, né? Falei, não, pô, vamos organizar. Foi legal que o Luiz, né, o nosso chefe, ele tipo foi super, ele confiou muito na gente, né? Então ele deixou o Ah, nosso é demais, né? departamento. Mas ele deixou nosso Não, mas de departamento, fato cara, livre. Foi lindo aquilo, né, cara? foi. E eu lembro que foi legal porque
eu lembro de várias situações de troca ali mesmo, né? Mesmo quando você entrou e você e o Ford meio que encabeçaram as produções que iriam vir depois, porque ao nível, você vê o nível que a gente estava trabalhando na época, por vários fatores, né? Inclusive o software e o rig que a gente tinha disponível na Uhum. época era muito limitado, modelo, né? Tudo que tinha a ver desse universo era muito limitado e a gente foi trazendo pessoas mais gabaritadas ali e aquela coisa foi crescendo rápido, assim, né? A qualidade, né? E essa troca foi muito legal. E eu lembro até hoje eu lembro que vocês abriram até um contest para criar o design do peixe, do piau ali, né? Do Foi. peixe que era um dos. E eu lembro que eu fiz e era meio democrático, assim, né? Tipo, a gente É. fez votação, não era tipo o diretor que escolhia, né? No caso você e o Ford, mas assim, eu lembro que era tipo assim um ambiente muito gostoso de trabalhar, assim, de conversar. E o pessoal que fazia o Animation Mentor na época trazia muita coisa de processos para a gente, né? Então, eu lembro de o Herrera já tinha uma linguagem meio própria de animar. E até Uhum. hoje eu consigo ver as coisas dele e vejo que se eu consigo bater o olho, eu sei de quem é quem, assim, sabe? Aham, sim. Tem um jeito de animar muito peculiar ali, assim, tem Aham, pessoas que têm, né? Eu consigo saber olhando a animação de quem fez, assim, de tanto que conviveu com essa sim. galera, né? E aí tinha essa troca toda e acho que foi um momento de dar um salto ali de É. entendimento de animação como um todo, né? Mas foi É, muito legal eu, aqueles anos. eu acho que assim, o que mais foi legal ali pra gente foi que a gente tinha essa liberdade para poder ficar no estúdio o tempo que a gente quisesse, né? E a gente não tava só trabalhando, né? A gente tava, tipo, crescendo como grupo. E isso foi muito Sim. legal, porque eu era, acho que um dos poucos lugares no Brasil que tava fazendo série, né? A gente tava fazendo uns projetos Eram os longos, pilotinhos, né? Eram os pilotos, de né? 20 Depois minutos, acho eram que uns curtas, é, é. Então a gente tinha tempo, não era aquela coisa da publicidade que você tinha que entregar semana que vem, né? A gente estava fazendo um projeto de sim. meses. Então, pô, a gente gastava tempo estudando o personagem, fazendo vídeo referência. Lembra a gente fazendo vídeo Sim. referência no hall do elevador, né? Que era enorme, por sinal. Ali dava para jogar futebol se quisesse, né? Aí tinha que Eu parar que às lembro. vezes estava passando o pessoal da contabilidade do outro É, escritório do lado. E foi muito legal porque a gente estava nesse lugar onde a gente estava aprendendo, todo mundo junto estava aprendendo, né, cara? Então, e sim. dali Puta, saiu foi muita real. gente boa, né? É, você pega o Cavalca, né? O Cavalca. Teve muita gente. É, Tinha o outro Márcio Perrella, tinha uma sim. galera, né? Que muito talentosa ali, que foi só lapidando É. os talentos ali, né? Foi, eu acho que mais? Eu posso estar esquecendo, gente. Tinha muita O gente, né? Henderson, tio Desculpa, o Henderson. Henderson, o Reds, grande Henderson, né? Eu falo com ele até hoje, a gente Não, o troca Henderson é excelente, mensagem. cara, A gente excelente. nasceu no mesmo dia, então a gente dá parabéns um pro outro Ah, todo entendi. ano. Muito bom, cara. Mas teve uma E, galera ali, o Vitorati, né? Que foi o sim, Vitor, era Rigger, né? E aham, a gente foi, dali a gente abriu uma empresa junto e a gente ficou nessa empresa por anos junto. Foram grandes não, colegas, amigos ali que a gente teve, porque foi essencial aí para a não. trajetória da gente, né? E aí depois dali você já sai pra Vetor, né? E ali você É, fica aí na foi, porque Vetor. aí teve aquele fatídico dia lá, né, de que a gente foi chamado na sala e o cara fala, bom, administrei o dinheiro muito mal, acabou, não temos mais dinheiro. Isso daí, cara, pra mim é uma piada até hoje, né? Mas, mas eu lembro que foi basicamente isso. Eu achei legal a transparência do cara na Sim, época sim, ali, sim. em chegar e falar que, ó, administrei mal e quebrei o negócio. Né? E foi, acho que minha primeira demissão de verdade na vida ali, ser dispensado, né? Aí eu acho que eu fiquei um mês procurando trabalho ali, meio sem nada, mas rápido eu caí lá para Vetor, que inclusive ficava na Uhum. mesma rua, né? Sim, era do lado ali, é. Então eu fui parar lá na Vetor e mal sabia que eu ia fazer uma carreira gigantesca lá, assim, Sim. né? Eu tenho um fato engraçado que quando eu entreguei meu TCC lá no Mackenzie, eu fiz um TCC
porque eu já trabalhava na tratoria, já tinha minhas animações, tudo era meio raro, não tinha muito estudante, né, no mercado. Aham. Quando eu apresentei, eu fiz uma animaçãozinha de 30 segundos de um personagem lá, tal. Na verdade, eu ia fazer um curta, aí eu vi o quão difícil era fazer um Difícil. curta sozinho. Aí o meu TCC virou como se faz um curta, mas não como, né, tipo, Sem entendeu? ter Virou feito, tipo exato. sem ter feito. Era tipo assim, era isso, a tese era em cima de como se prepara o material Aham. todo para se ter um curta, porque na época eu já tinha o material. Sim. Então, meio que eu abortei a missão de animar 3, 4 minutos sozinho e apresentei isso. Eu lembro que na época um dos caras lá, um dos professores, falou para mim, pô, tipo, eu fui meio mal na parte escrita, né? Porque na parte, enfim, na parte teórica ali Aham. toda, só que a parte de execução eu tinha tirado a nota máxima. E eu lembro que um professor falou exatamente essa frase. Ele falou, esse cara aqui, que eu tinha, ó, eles estavam querendo dar um. Ele falou assim, esse cara aqui não é para estar aqui mais na faculdade, ele já está no mercado, eu vejo ele numa Vetor Zero da vida, eu lembro ele falando assim, tipo, Jogou eu o nome. tinha, jogou assim, eu fui aparecer, que a Vetor sempre teve um nome muito grande no Sim, sim, mercado, né? sim, sim. Principalmente nos anos, naquela época, né? Eu lembro de ir no Animamundi, ver coisa deles e ficar, tipo, caralho, Vetor era Sim. tipo a Pixar brasileira, É. para quem não conhece. Mas, enfim, aí foi isso. Aí eu fui parar na Vetor. Aí começou toda uma trajetória ali de animador ali, mid, né? Vamos dizer assim, que eu tinha um nível meio, né, assim, não era mais júnior, mas, né, já tinha acho que 22, 23 anos por aí. E a gente foi. Aí eu tive outros mentores lá que foram. E a quantidade de projetos legais que tinham na casa, né, que foram me fazendo crescer ali dentro. Uhum. Muito por conta também da minha vontade em querer sempre melhorar o trabalho, né? Sim. E Então eu caí. Pode falar, pode não, falar. não, só ia falar que assim, e lá na Vetor, né, como é publicidade, cara, você pegou uma quantidade de tipos diferentes de animação pra fazer, de personagens, de coisas. É Tudo quanto é insano, coisa. né, cara? Tipo, como isso deve E ter no, te e no, dado flexibilidade, né? total. E eu vejo isso hoje que eu caí pro mundo do VFX, né? Mas enfim, lá na época era isso. Num mês eu tava animando um personagem mega cartoon. Passava 15 dias eu tava fazendo um touro correndo realista. Aham, Eu lembro aham. até hoje dessa coisa, né? E aí passava mais 15 dias, estava fazendo sei lá, uma mulher realista para Magazine Luiza, sei lá, um negócio Sim, assim. sim, sim, aham. Então e lá foi onde eu tive o meu segundo clique, assim, né? De tipo, caramba, acho que é por aí que eu tenho que trabalhar, que foi Hum, quando tinha o Hélio Takahashi ali, que era o cabeça da turma ali, que era o supervisor, né? aham. E na época o Ivan Oviedo estava lá também. E o Ivan foi aquele cara que me deu o segundo empurrãozinho. Eu tive um empurrãozão do meu pai na época ali, né? Uhum. E daí eu lembro muito, eu tava animando um robozinho assim, meio cartoon para o Bradesco. E ele era bonitinho, assim, lembrava um pouco o Wall-E, assim. Aham. Tudo, aliás, publicidade é tudo Sim, chupinhado sim, sim. Lembrava é bom, né? Lembrava. Tipo, alguém só mudou um Só mudou negocinho. a cor. Virou branco e vermelho, mas era o Wall-E. E eu lembro que eu tava ali me ferrando numa cena, eu tinha que fazer, a cena durava 16 segundos, era uma cena contínua, eu lembro até hoje. E eu lá me ferrando nesse processo de tentativa e erro, né? De mexer aqui Uhum. para lá, aqui para cá e não achar o timing, não achar a coisa que eu queria. Eu lembro que ele sentou um dia do meu lado lá e a gente, na época, não tinha nem muita proximidade, porque a gente tinha acabado de entrar e tal, ou eu não lembro na real, mas aí ele começou a me mostrar os processos que ele adquiriu trabalhando com 2D. E ele tem um puta trabalho, né, de, Uhum. de animação 2D, e aí ele me mostrou, assim, tipo, como se fosse uma coisa matemática, assim, ó, você consegue chegar em movimentos se você pensar dessa forma, né? Tipo, aquilo foi meio que destravou um negócio na minha cabeça, né? Aham. Então até hoje a gente tem contato e até hoje eu agradeço ele por dar
por dar esse clique na minha cabeça que eu parei de animar spline, né? Vamos dizer assim, até parei de animar com a curva solta, Sim, sim, que era um sim. problema, que ficava uma bagunça. Respeito quem faz, mas enfim. Mas, Até mas tem um depois que amigo, né? hoje em dia tem um monte, mas depois que eu aprendi a trabalhar com o blocking, né? O Sim. planejamento do blocking, né? Para acertar as poses antes, os golden, né? As poses principais e acertar o breakdown e ali fazer os eases de uma forma até matemática, eu digo assim, né? De tipo, um terço, né? Aquela coisa, o terço do terço, né? Aquela coisa que é uma Uhum. linguagem muito da animação 2D, né? Sim, sim, E a sim. gente tinha as ferramentas ali disponíveis, né? O Twin Machine, tudo. E aquilo foi um puf. Ali eu falei, aí eu comecei ali, eu tive um salto de qualidade que foi aumentando gradativamente, mas rápido. Uhum. Aí chegou um ponto que o próprio Hélio, que era um cara que já estava ali supervisionando coisa há muito tempo, ele estava atolado de trabalho, isso assim, sei lá, eu diria que uns 3, 4 anos depois. O Hélio chegou para mim e falou: "Você não quer me ajudar aqui na supervisão? Eu tô aqui com, porque na Vetor entrava coisa de 15 filmes por Sim, não, mês, era um era negócio absurdo, né? bizarro. É. E aí ele começou a me dar um pedacinho disso para começar a supervisionar. Aham. E ali começou a minha trajetória como um supervisor ali né? Então, desses 10 anos de Vetor, eu fiquei 6 anos né, na supervisão, e isso foi gradativamente aumentando, assim, né, ao Uhum. ponto de uma hora o Hélio passou o bastão todo para mim, zarpou, foi para buscar novos ares, e Sim. o bastão ficou para mim ali. Então eu toquei muitos times de animação lá na Vetor, né, times que batiam assim 40 pessoas. E era uma coisa assim de saber, não era técnico, era um negócio de saber lidar com pessoas, com as frustrações da galera, Não. saber que, né, passar a cena para quem, né? É, Aí isso foi me dando. não, ser supervisor é muito mais saber lidar com pessoas do que necessariamente só animação, né, cara? Ah, não, eu diria que é 60%, até Não. mais, é o quanto você sabe lidar, o quanto você sabe fazer uma supervisão de uma forma construtiva, sem meter o pau, né? Sem, Sim. tipo, isso é importante. Você é muito bom nisso. Pô, somos dois, Mas, somos dois. mas acabou que. E aí isso foi dando casca, né? Sim. Assim, de eu poder lidar com a galera. Então, aí aos poucos também eu mesmo fui me atolando de trabalho lá. Eles perceberam também que eu também estava ficando. Eu nunca fui assim, a minha organização nunca foi meu forte. Então, eu acabei que foi ficando. Tecnicamente, eu sempre tive uma visão muito legal de fazer o time crescer a qualidade junto, tal, né, dos Uhum. projetos que a gente tinha lá. Mas aí aos poucos eu fui ganhando parceiros ali para supervisionar junto, mas enfim, ali foi meu processo de até chegar ao ponto de uma direção, né? Mas Aham. então fui supervisionando muita coisa, né? E ali eu lembro que teve um momento que o Gabriel Nóbrega, né, que é um dos sócios lá da Vetor, me gostou de uma ideia que eu tinha de um curta e a gente resolveu fazer um curta que a gente dividiu a direção lá. Aham. E aí foi meu primeiro contato já com uma coisa mais abrangente, assim, que não era tão que pegava já concept, né? Já Sim. tinha que lidar com outros grupos ali. Sim. Mas aí isso tudo acho que me foi assim, o tempo de casa, eu fui conhecendo muita gente da área também, né? Uhum. E aí isso tudo me levou a entrar na lista lá do pessoal da NIP para ser. Acho que você devia estar encabeçando a lista na época. Cara, aí, Já aí tinha. a nossa história converge de novo, né? Porque É, eu fiz. Eu tava quando eu saí da Magma, eu e o Forne a gente abriu o nosso estúdio, né? Aí depois a eu trabalhei gente. para vocês lá, Isso! eu trabalhei, eu fiz. Eu já estava no Vetor na época, eu fiz Não, a segundo gente período. precisava de gente muito boa e você tava lá, né? Cara, toda vez que a gente precisava de alguém bom, a gente tava com você. E aí a gente começou a fazer, né, alguns projetos, o Sabino entrou como sócio nosso, aí a gente
estava terminando o História de Amor e Fúria, que era junto com o Daniel Greco, né? E aí, quando o nosso estúdio faliu, né? Parecido com a Magma, acabou o dinheiro, gente, valeu. Aí o Sabino e o Dani, eles se juntaram e fizeram a NIP. E aí, a gente já estava pensando no Arca, né? Depois eu fui para Zombie, e aí lá a gente recebeu a proposta de fazer o concept, né? E aí eu fiz a supervisão de animação do concept, do que seria, né, o projeto para poder vender, né? O Proof of como é que Concept, chama? Da pílulazinha, né? Isso. Tipo a pílulazinha, né? Uma pecinha para apresentação, né? Exato. E aí eu e o Forne a gente fez junto, montamos equipe, né, pela Zombie, aí a gente fez esse projeto, fomos depois para Annecy, fomos para outros lugares divulgar e deu super certo. Só que aí a parte de negociação ali não rolou, né? Entendi. E aí depois eu acabei indo trabalhar, depois aí eu fui pra Brazen e tal, e aí eu não consegui teve mais... um gap, né? Aquilo ali foi o primeiro material para captação de verba, né? E aquilo ali, entre a captação e aquilo, tem anos, né? Então, foi tipo, não foi assim, semana que vem a gente, não, demorou mais acho que uns dois anos, eu acho. Eu diria que por aí, eu lembro eu lembro de ver alguma coisa disso quando eu tive algumas entrevistas na Zombie lá com você, né? Enfim, mas mas é engraçado, né? Que a gente, em teoria, seu nome tá lá no filme também. Então. E, cara, você tá falando de supervisão de times de 40 pessoas, de vários projetos diferentes. Cara, como foi ser o supervisor de animação? Você foi diretor de animação, né? A nomenclatura foi diretor de animação, mas eu diria que seria tipo um head ali, né? Um head de animação, assim, um cara que... Eu acho que head e direção é a mesma coisa, né? Acho que sim. Como é que foi, cara, supervisionar e dirigir um time, um dos maiores filmes do Brasil, né? De todos os tempos de animação. Parabéns, pô, o Forca é lindo. Mas como foi gerir uma equipe de pessoas com uma cultura tão diferente da nossa, né? Que o projeto a parte de animação foi para a Índia. Como foi trabalhar com pessoas com cultura tão diferente? Puta, foi uma luta, né? Uma luta assim, porque quando eu recebi o convite, eu já estava há muitos anos na Vetor, acho que ganhava bem já lá, né? Quando o Sabino chegou com o convite, eu fiquei feliz, né, por ter sido, né, considerado para essa posição, mas na época ele tinha um limite ali também, então já logo de cara eu tive que aceitar um downgrade ali, né, uma baixada de salário grande, então esse já foi o primeiro processo que já pegou ali, que é, né, a gente sabe como é que é, né, muita gente que eles tiveram contato teve, que nem você falou, né, financeiramente, às vezes, fazer cinema no Brasil financeiramente falando é um desafio gigantesco e você tem que aceitar as coisas. Então, e logo quando ele falou, quando a gente estava conversando, eu fiquei super feliz com o convite, ele falou, o seguinte, mas a equipe está na Índia. Aí eu pensei... Peraí, que metrô que eu tenho que pegar? Paro na Sé, faço baldeação. Mas é que tá, cara. Você, que eu lembro, mas assim, um dos primeiros desafios nem foi o cultural, foi eu mesmo com o inglês, né? Como é que eu ia... porque, assim, tem essa coisa, né, de você saber comunicar é diferente de você se expressar e ter uma certa... um conforto ali em passar suas ideias de forma clara, né? Porque você vai ser o diretor, você precisa ter essa clareza de ideias, né? Então foi um turbilhão de emoções ali para mim, porque eu não estava praticando muito inglês na época, eu tinha um inglês básico, só que o Sabino falou para mim, não, cara, fica tranquilo, você tem o básico? Você tem? Eu falei, não, o básico eu me viro, já estava fazendo freela para fora, né? Inclusive você me indicou em vários, muito obrigado. Estamos aí, vamos lá. E aí nessa eu lembro que eu fiquei assim, eu quase desisti, na verdade, por conta dessa questão da barreira linguística ali, né? Porque eu pensei, como é que eu vou me comunicar
Porque, assim, dos meus maiores soft skills ali é a comunicação, né? O fato Sei. do jeito como eu trato as pessoas, como eu brinco no ambiente de trabalho, como é que ia ser isso em outra língua, né? Sei. Não, e Então, parênteses, putz, cara, aí... você é uma das pessoas mais simpáticas que tem no mundo da animação, cara. Tipo, Pô, valeu. é verdade, é verdade. Pô, valeu, obrigado. Obrigado. Mas, enfim, isso era e é isso também, né? De uma das que a gente estava falando, você a supervisão, a direção, você precisa ter um trato, né, ali com as pessoas diferente, né? Eu conheço uma porrada de animador tecnicamente incrível, mas que não consegue lidar com muitas pessoas, né? Uhum. E eu tinha esse skill que eu acho que era, e já vinha com esse background da Vetor de 10 anos coordenando o time e tal, então acho que isso né, como é que fala? Me deixou mais à vontade, em teoria, Sim, mas sim. aí que tá, aí eu comecei a pagar um professor particular de inglês para Aham. fazer aulas assim todo dia, porque eu falei, eu preciso ter porque teve um gap, né? Quando eles me convidaram, eu entrei na pré-produção. Então a pré-produção toda foi feita no Brasil, Uhum. né? Então o rig, modelagem, storyboard, tudo foi feito. Então eu tive um gap mais ou menos de praticamente um ano ali que eu estava me preparando para lidar com esse time na Índia. Então, Sim. foi tudo pensado, eu acho até. O Sabino é um cara muito inteligente ali, né? Um cara, né? Enfim, aí quando ele Sim, falou, sim. cara, você vai ter, mesmo que no começo seja um pouco difícil, você tem o apoio do diretor, né? Que é o Aloys, e vocês vão se apoiar ali nas conversas, tal, né? O Aloys já tinha morado, inclusive, aqui em Londres, tal, ele levava bem ali. Então eu falei, bom, então tá tudo certo, né? Então eu fiquei um ano e meio, um ano e pouquinho, não sei se deu um ano e meio, mas só trabalhando o meu inglês com o meu professor particular. Aham. E para chegar a ponto de ter um mínimo, mas mesmo assim foi difícil, entendeu? As Uhum. primeiras conversas, eu lembro até hoje, minha primeira reunião com os caras, acabou a reunião, eu pensei, puta Já merda, era. entendi 10% do que os caras falaram. Porque meu ouvido não estava treinado para aquele sotaque. Era um sotaque Sei. extremamente. Até os caras que eram acostumados a lidar com as coisas em inglês falaram, cara, é difícil. Tem caras ali que a gente não entende nada. Então, assim, esse foi um desafio grande ali de eu conseguir me adaptar. Então, se eu for assistir hoje as minhas primeiras reviews, porra, cara, eu falo assim, parece um índio falando inglês, assim, tipo, uma coisa bem pausada, assim, uma coisa assim que eu tinha que pensar demais, que saía fumaça da minha cabeça, né? Aham. Mas era muito legal, porque os indianos, os caras são, tipo assim, os caras são muito gente boa, os caras é uma galera, eu diria assim, que eles têm um espírito meio brasileiro, assim, no sentido de ser com muito senso de humor, assim, Uhum. né? Uma galera que entende as piadas, assim, por mais que até eu tentava fazer uma piada em inglês, né? Mas eram caras assim muito, assim, eu achava eles sempre todos muito simpáticos. Então, mas assim, eu não tive, então teve esse primeiro passo que foi a barreira linguística, que foi um negócio que eu tive que lutar durante os primeiros anos. Aham. E aí depois acabou que eu lidava com o supervisor lá da Índia, tinha o supervisor e mais 4, 5 leads. Então Uhum. a reunião que eu tinha não era com o time inteiro, Tá. era sempre com o supervisor, que tinha um inglês legal, então a gente conseguiu comunicar e funcionar um pouco esse papo, e muito do que e nesse período anterior também, de um ano e meio eu fui fazendo, nesse um ano e meio eu fui desenvolvendo algumas animações teste, fui Sim. criando bibliotecas de todos os personagens, bibliotecas de lip sync, né? Fui criando os guias de animação, e tudo isso também eu fui fazendo porque eu nunca tinha trabalhado em longa-metragem nas grandes produtoras, né? Então eu fui, como eu tenho muito amigo, né, que trabalhou, né, e trabalha nesses grandes estúdios, eu ia pescando informações com os caras. Como é que é a biblioteca aí de vocês? Aí os Uhum. caras me mostravam escondido ali, eu abria um Ué, negocinho, brasileiro é tudo de bom, né, cara? Brasileiro é tudo de bom, abria cara. uma bibliotequinha da Sony ali, aí eu via as coisas e falava,
entendi. E aí eu fui adaptando, eu fui né, pegando informações dessa galera que está espalhada no mundo, que Sim. são amigos que eu fiz na minha trajetória, e esses caras foram me ajudando e eu fui montando o meu guia, tudo ali, né? Então Aham. foi um processo longo ali, assim, né? Então, ao todo foram 3 anos, um ano e pouco de pré-produção, mais 2 anos e alguma coisa de produção, que aí já era, meu dia a dia já era basicamente supervisionar o supervisor. Sim, sim. Cara, por Era, exemplo, você aqui, né? Eu também, eu sou uma pessoa que falo muito com a mão, né? A gente tem sim, muitos maneirismos. É engraçado quando a gente vai ver, por exemplo, países, você tem situações diferentes, né? As pessoas têm maneirismos os países têm maneirismos diferentes. Quando você pedia cenas para os animadores de lá, quando você recebia, tinha alguma característica que tinha cara de movimento, por exemplo, mais da cultura tinha, indiana? tinha. E como que foi isso, cara? A gente brincava nas nossas reuniões lá com o Sabino, o pessoal, né, o Greco, porque a gente tinha reuniões praticamente diárias ali, né, para Aham. saber o andamento do projeto e tal. E tinha aquela coisa que eles fazem, assim, eu não sei nem reproduzir, meu O pescoço não tem pescocinho, né? esse. Só. É, isso, né, isso daí para eles quer dizer sim, né? Só que muitas vezes eu estava falando com os caras, e eles estavam fazendo esse movimento com a cabeça, eu achava que o cara estava discordando de mim. Não, o cara tá achando que eu tô falando Aham. besteira, né? Porque eu tô falando, o cara tá assim, né? Eu falei, bom, ele tá negando que eu tô falando. Aham. Mas foi. E aí acabou que nesse processo que eu fui aprimorando comunicação e tal, eu também peguei um curso com o Paulo Hum. aí era animação 2D para valer, né? Aham. Sempre foi uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre falei, eu vou ser o primeiro cara que vou ser animador 3D e vira 2D. Apesar Aham. que agora tem o Bahia, acho que ele fez esse processo aí agora ele virou praticamente um animador 2D, ele tem um trabalho legal 2D. Eu Uhum. comecei a estudar com o Paulo e também fui soltando minha mão e aquilo foi porque o draw over era a minha melhor comunicação, né? Sim, sim, sim. Foi ali e como eu já tinha um traço legal, eu fui aprimorando e aquilo fez eu dirigir de uma forma mais simples, assim, falando menos e mostrando mais o que eu queria, em Uhum. termos de tudo ali, de mostrar timing, tudo eu já mostrava ali com os raps que eu fazia, né? E, Então foi uma preparação grande ali que eu fui até chegar nesse ponto de tocar o time, mas foi um perrengue, assim, né? Foi um trabalhar com o pessoal da Índia foi difícil por vários fatores. Assim. uhum, uhum. Mas, cara, foi uma puta experiência, né? Acho que assim. Não, porra. é, levar o nome de uma produção brasileira desse tamanho, né? Desse porte, tá em tantos É uma, festivais, como entrou, é muito legal, né, cara? Isso traz muito reconhecimento pra gente, né? pois é, foi uma pena que eu já não estava mais no Brasil quando lançou, né? E eu perdi o hype ali da coisa, né? Porque Aham. teve acho que pelo menos um mês ali que, puta, essa galera só falava disso, todos É. os artistas globais soltavam isso em tudo quanto é lugar. Eu fiquei super orgulhoso, assim, né? Os diretores fazendo, né? Tipo, a única coisa, entre aspas, assim, que a gente não teve muita sorte foi de ser lançado no mesmo dia que eu ainda estou aqui. E aí, tipo assim, pô, tipo assim, se você falasse, vai pro cinema ver filme nacional, a galera, tipo, desviava pra outra sala, né? Aham. Mas, Então a mas é gente aquilo, meio ó, pode ser que é isso que tenha dado sorte pro Ainda Estou Aqui pro Oscar, né? Então... a própria Fernanda Montenegro falou do filme no stories dela lá, eu repostei. Aham. Enfim, a gente fica por trás do backstage, ninguém Lógico. sabe quem é Márcio Nicolozzi, ninguém sabe. Mas no Aham. fundo é isso que eu acho engraçado que putz, você pega os atores dando entrevista falando do filme, os caras participaram meio dia do Sim, filme, né? sim, sim. A gente deu o sangue ali, ninguém É. sabe quem que são os nomes. E se você for ver, falando agora da posição da nossa classe aqui, a Aham. gente é quem faz ali, né, os atores do filme é o time de animação, né? A Sim, galera sim, sim. que deveria ter um reconhecimento ali É. maior, eu imagino. Porque a gente, Mas, nós somos os atores por trás, né? No final das contas, pois né? é,
E Ó, não tem, ninguém fala muito sobre isso. Eles querem saber é, quem são as celebrities lá, quem são as celebridades é, que deram voz, que fizeram é. aquela voz até, né? Aquela coisinha. Mas, Mas eles recebem os louros ali da coisa. Mas é dentro do nosso redoma ali, a gente acaba tendo um reconhecimento. sim. Mas você sabe que eu tive uma experiência interessante que quando a gente tá fazendo história de Amor e Fúria, né? Cara, o Selton Mello, a Camila Pitanga, o Rodrigo Santoro, os caras estavam muito empenhados no projeto, assim, foi Ah, o bem Rodrigo legal Santoro mesmo. estava nesse também? Eu não É, lembro. é. Ah, E aí quando a gente foi pro Festival do Rio, né, que a gente ganhou, a gente foi subir no palco e aí tava eu e a Camila Pitanga, né? Aí a gente tava conversando, eu falei assim, prazer, eu sou a Janaína, né? Porque eu fiz a personagem dela, né? Eu animei a sim, Janaína no filme. Então, assim, é total. legal isso, porque eles dão a voz, né? E colocam a Sim. parte emocional e tal, mas é a gente que vai pegar aquilo ali e vai, tipo, fazer o personagem existir, né? De verdade, É, né, óbvio que cara? a voz conta muito, com certeza, né? Uhum. É quase 50% ali, mas é que o trabalho nosso é muito trabalhoso, é muito É, desgastante ali para, né, são anos sim, de esforço ali para chegar no que a gente conseguiu chegar. O próprio ali, a questão da Índia ali teve questões financeiras de ter escolhido a Índia, né? Para fazer. Mas, assim, até falando um pouco do estilo de animação do filme, eu acabei optando por simplificar muita coisa porque eu vi que eles não estavam no nível do que a galera. Porque a galera, quando quer fazer filme, todo mundo acha que vai fazer Disney, né? exato. Não Vamos tem usar isso daqui ninguém. como referência. Disney. Não, até na publicidade, os caras dão 3 dias e falam, não, a gente quer Disney. Sim, Quer dizer, sim. eles esperam ver Disney. E acaba sendo que um benchmark padrão de tudo, só que aquilo para mim, isso voltando lá no começo, meu pai sempre falou para mim, ele falou, tipo assim, não dá para querer ser os caras sem ter a mesma estrutura dos É, caras, né? é. Tipo, meu pai falava, é como se você quisesse jogar futebol, eles são. Eu adoro fazer analogia com futebol, que eu sou meio viciado. Mas tipo assim, é como se a gente estivesse jogando contra o Real Madrid, a gente aqui com o timinho da rua querendo Sim. jogar contra o Real Madrid, né? Tipo assim, a gente tem que achar É. a nossa linguagem, né? E eu acho que o Arca, isso que foi uma coisa que eu mais gostei da direção em si, foi a liberdade de trazer, de certa forma, buscar junto com o resto do time, né? Essa linguagem do filme, que de Sim. certa forma, se você for ver, tem uma linguagem ali, né? Que foi. É aquilo, né? Os limites, né? As boundaries, assim, são eles que criam uma certa possibilidade de criatividade, né? Você fala, cara, não consigo resolver Sim, por aqui, então vamos fazer assim, né? Ou esse estilo não tá dando certo, então vamos estilizar mais, né? Então você vai sim. descobrindo maneiras de resolver problemas e aí você tem que ser criativo para fazer isso, né? Então e aí você acaba criando linguagens, né, cara? Isso é uma coisa muito legal, né? E aí, é óbvio, a animação Steppers, né, que a gente fala que é tipo uma emulação ali do 2D, do stop motion, né, dentro do software 3D, não é nada novo, Sim. mas juntando todos os aspectos ali, né, porque ele tem um render mais realista, só que as cores são mais saturadas, e aí o Steppers não está tão polido, né, então ele tem umas vezes umas quebradinhas que lembram um pouco do stop motion, e Uhum. lembra um pouco stop motion, porque os personagens têm um shader, né, uma coisa mais realista. Sim. Então, eu acho que criou uma linguagenzinha ali que eu achei muito interessante, que eu acho que seria legal se tivesse um desenvolvimento, né? Mas isso é Uhum. um outro problema que a gente É. tem que lidar. Você tem uma ceninha para mostrar aí pra gente, para Sim, poder falar sim, sobre esse bora lá, estilo? no contexto, né? Vamos pôr no Exato, contexto exato. alguma coisa. Eu queria mostrar as bibliotecas que eu roubei da Sony Da lá. sua. Vamos Vai pôr aqui, demitir ó. alguém justa causa lá na Sony, né? Você tá vendo aí? Tô Vem vendo. com áudio? Ah, tinha que pôr com áudio, né? Tinha que pôr.
Pera aí, desculpa, galera, eu sou meio, né? Não, relaxa, que é quem sabe faz ao vivo, vai tranquilo. Não, eu acho que tinha que ter colocado com áudio, não tem que tinha que. Dá play, deixa eu ver se eu ouço aqui. Vamos dar play. Tá sem áudio. Mas Tá faz sem assim, áudio? descompartilha e aí liga a opção Tá. de áudio. Vamos lá. É no Galera, foi Advanced. mal aqui, gente. A gente tá ficando velho, a gente vai ficando meio ruim com essas coisas. Vamos lá, onde que tá essa opção com áudio aqui? Eu acho que é no share ali. No próprio share, né? É verdade. Screen, share sound aqui. Isso. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui pro começo. Eu tô adaptado aqui, que eu não tô na minha área de trabalho aqui. Vamos lá. Ei, acalmem-se! Tem lugar pra todo mundo! Ei! Então, essa animação aqui, você vê que tá o áudio em português e o filme todo foi feito em inglês, mas como era pré-produção, aí foi a ideia do pessoal, né, do Sabino, Greco, eles fizeram todo o board em português e foi dublado todo o filme em português antes, né? Entendi. Tiveram áudios guias todos em português, então a gente ouvia o filme todo em português antes de passar para o inglês, né? Que legal. E até porque acho que eles optaram por fazer em português para a ideia era que as piadas, todas aquelas coisas que são bem típicas brasileiras fossem adaptadas para o inglês, mas que não perdessem a essência do português, né? Então esse daqui é o passarinho Kilgore. Não sei se você assistiu o filme, você chegou a ver? Sim. Então, ele é tipo um generalzinho, assim, ele tem esse cabelo que lembra o Johnny Bravo. Né? Tipo, e ele era então eu recebia dos diretores como ele deveria se comportar ali, né? E por ele ser um passarinho pequenininho, eu fui optando por esses micro pulinhos e tal. Uhum. E isso eram testes que eu fazia em coisa de 2, 3 dias, assim, né? Coisa que eu tinha que fazer assim. Uhum. E ao mesmo tempo que eu tava fazendo isso, eu tava tocando supervisão de rig, mano, era assim. Mas foi legal. Exército de um homem só, né, cara? Exato. Deixa eu pôr mais uns outros aqui que tem aqui. A Barata, né? A Baratinha, que acabou sendo um dos personagens que a galera mais curtiu. Esse também foi um teste de animação. O render é um render provisório, né? Uma luz provisória ali, não é nada... Promoción del final del mundo, una sombrilla maravillosa, a prueba de diluvio, solamente 5 bolitas de naftalina. Muita linha de ação, né, cara? Muito bonito, né? A leitura de cada pose, muito appeal, né, cara? E olha assim, hoje olhando assim, eu vejo defeito pra caramba. Mas a gente nunca gosta do que a gente faz, né, cara? Porra, é inferno isso. 3, 4 anos atrás. Mas sim, esse personagem, ele tinha essa dinâmica, né, de ser uma coisa mais, assim, snap, né? Era legal, né? E, eu acho que eles pegaram bem lá na Índia, muito por conta de ver o teste, né, de animação. Uhum. E aqui era para ele estar mostrando os produtos que ele estava vendendo, só que aqui a gente não tinha nem os props ainda na época. Vou passando aqui, senão a gente vai ficar até amanhã, mas deixa eu ver, tinha a Suzana aqui, tem o Baruch, né? Deixa eu pôr aqui o Baruch, que era o leão, que era o vilão, né? O Leão Careca, é muito bom. Leão Careca, que era o vilão. Então a ideia do Baruch, ele foi eu não sei se ele foi baseado nos políticos brasileiros, né? Então, o cara falava para mim, o diretor, o Sérgio, que o Aloys, né, também, que o Aloys praticamente fez a direção 3D ali do filme, o Sérgio Machado, que também assina a direção, ele cuidou um pouco mais da pré-produção. Uhum. E aí, na época, quando eu tava falando com ele, que foi quando eu fiz isso, ele falou, não, ele tem ele precisa ser um cara, uma coisa meio Odorico das Paraguaçu, né? Paraguaçu, isso. E aí eu fui tentando, e aí eu fiz um teste dele falando meio como se fosse um político. Excelentíssimos colegas, gostaria de agradecer a todos que me auxiliaram no salvamento. É tipo um Sarney da vida, né? Exato. Colegas, então tem todo isso aqui. Gostaria de agradecer a todos. Animador é complicado, né? A gente fica vendo em looping eterno. Mas
esse daí, né, eu trouxe muito essa coisa das mãozinhas, assim, sabe, coisa de político. Foi muito Aham. legal, porque na publicidade a gente não tem tempo de trabalhar a fundo esses detalhes, né? Sim, E você fala muito disso, eu tenho acompanhado teus, as suas conversas, você sempre tem falado o quanto é importante você entender a fundo o personagem ali para você conseguir tirar o melhor ali. Então ele tem essa sim. cara meio, né, na coisa meio, né, um político meio falso, assim, nessa coisa, né, essa sobrancelha meio de uma coisa meio que tô falando meio. Eu adorava a voz dele em português, a voz guia. Cara, É, você sabe que é uma coisa engraçada? Eu sempre falo para os meus alunos, tem até uma coisa que a galera fala de appeal, né? Para evitar o twinning, né? Que é aquela coisa das poses de um lado igual do outro. sim, sim, Mas eu falo, cara, tem coisas que o twinning funciona muito. Político, total. líderes religiosos, né? Porque você É, vê não, que é para ele passar a mensagem da maneira mais clara. Então é isso, ele vai fazer o twinning. Então o twinning bem aplicado funciona muito. E aí você deu o play, ele faz exatamente isso. Eu falei, olha, cara, que coisa total. legal. Hoje em dia, tem alguma coisa que eu quebro aqui, né? Um pouco assim, né? O Aham. offsetzinho aqui, né? Pra não ficar, tipo, tudo funcionando Sim, muito sim, sim, junto. sim. Mas também eram cenas que eu realmente não tive tempo de polir, mas dentro do estilo do filme, era um benchmark que a gente falou, mano, se a galera fizer nesse nível, tá ótimo, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que muitas cenas a gente atingiu. Outra coisa que foi uma briga para mim, como diretor do Arca, foi manter a qualidade das cenas, né? Sim. Puta, isso para mim foi assim, uma coisa de uma suadeira, cara, que é muito É, complexo. é. Mas eu vou terminar de mostrar os testes aqui, mas tem mais uns dois aqui Não, só. mostra, cara, essa é a parte mais legal que tem. A gente fica. Essa era da Suzana, ela tinha, que era, né, a menininha ali que é também a principal. Vô, esse papo de um macho e uma fêmea, não dá pra abrir uma exceçãozinha? Vô, esse papo de um macho e uma fêmea, não dá pra abrir uma exceçãozinha? Enfim. Essa daqui Cara, também, enfim, essa daqui também foi um actingzinho assim. E aqui o que eu tava querendo mostrar pro pessoal era um pouco da videorreferência, né? Que você tem aham. falado bastante ultimamente aí, né? O quanto era importante. Então eu me gravei fazendo um actingzinho desse aqui, né? E o quanto você traz de naturalidade ali, né? Essa coisa de Sim. olhar para baixo, pensando, uma coisa tipo que ela estava tentando ludibriar o voo ali para saber se dava para entrar dois machos dentro da arca, né? Que ela Aham, ficou aham. amiga dos ratos ali, né? Enfim, então esse foi um dos testezinhos que eu fui fazendo. E E fui tentando colocar detalhes, assim, que eu achava interessante ter, tipo, squashzinho no pé quando ela pisa, né? Nesse outro não teve, eu esqueci, provavelmente. esqueci a Mas falar. Mas tem um, mas, né? mas, mas é que no fundo, a ideia era mostrar um geral ali para os caras, ó, Aham. ela se mexe assim, ela, né? Os shapes de expressão facial é assim, era Uhum. uma coisa que a gente Cara, fazia nessa linha. eu E aí tem um adoro. último aqui, Não, eu desculpa. só ia falar da cena dela. Eu adoro as poses que você faz. Cara, tem muito appeal, né? E, e assim, eu dou. Eu tava dando aula de body language esses dias pra uma turma. E falando sobre a última pose, por exemplo, da sua personagem, dessa cena, Aqui. ela tá apontada na direção não de frente, né? Ela não tá. Se eu tivesse olhando essa cena, eu ia falar, ela não está querendo um confronto, né? Então ela tá de lado, tentando evitar um confronto cara a cara com e com a cabeça de lado para fazer uma sensação de um submissão, charminho né? ali. Então. Esse, É, cara, é muito bom, cara. Muito bom. vou te falar. Então, eu fazia esses testes assim, era coisa super rápida então, enfim, mas eram acho que essenciais ali pra galera Sim, seguir um sim. padrão, né? E aí eles estavam com dificuldade de animar o gorila, porque ele tinha um design muito complexo, porque os braços, na hora de você ver no 2D é legal, mas esses braços gigantes. Sim. Eles estavam tendo muita. Eles estavam me entregando uma coisa que era meio humanoide,
não parecia um gorila. E começaram a bater cabeça com essa coisa do gorila. Aí eu peguei, e na época eu acho que a gente não tinha um áudio ainda, o áudio do gorila. Não, isso como era para eles, direto, já, esse já foi um teste que eu fiz direto pro time na Índia. Esses outros que eu te mostrei em português foram pré-produção, né? Que é para testar rig, coisa de testar deformação no geral e tal. E esse já foi um teste já para eles, para mostrar como que eu achava que o gorila tinha que se mexer. Now, don't try to kid me, man cub. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Tá bem simples ainda, tá? Mas assim, eu queria mostrar um pouco dessa coisa do andar. O lip sync tá meio fora, mas a ideia do teste era porque eles estavam fazendo o gorila parecer mais um humano. Ele andava meio com o braço solto. Eu falei, não, vamos colocar entendi. Era mais essa ideia. Então eu peguei um trecho do Mowgli, que tinha um gorilão lá também, que batia um pouco com a personalidade. Até fui meio preguiçoso, podia ter pego um áudio de qualquer outro, mas peguei do próprio gorila, só que do Mowgli. Né? Mas é engraçado porque o gorila, ele tem muito essa coisa dos braços, né? No chão. Quando você vai para um chimpanzé, é menos, né? Então, você pode ver que às vezes, talvez eles, olhando uma referência que não necessariamente é um primata, mas não é um gorila, né? Faz uma diferença. Porque eu olho isso, parece o Kerchak, né? Do Tarzan, né? Tipo o Silverback mesmo, pesado, assim, né? Você sente o corpo arqueado nos braços, né? O gorila ele era um coadjuvante do filme ali, ele aparece relativamente pouco, ele era do time do leão ali, né? Mas foi um teste que eu fiz também, que eu animei para eles, para mostrar, tem bastante defeito ainda, mas era mais a questão da mobilidade do gorila, e dentro do estilo achei que ficou interessante. Mas enfim, cara, aí os próprios... Cara. Eu vou pausar aqui, dar um stop. Boa. Bom, mas enfim, tem coisas a mais que eu fiz, teste de run cycle, essas coisas, mas acho que é mais interessante os actingzinhos. Não, assim, animal, né? Cara, animal. E assim, você saiu dessa vida de animação, de cartoon, fazendo essas coisas super legais, e você caiu na Framestore, cara. Como foi se adaptar? Tá sendo ainda. A saída da animação, né, cartoon e ir pro VFX, cara. Como é que você tá sentindo isso? Aí que foi, porque como eu tomei gosto por trabalhar com feature, né, mesmo trabalhando na direção, eu tomei gosto de estar contando histórias nesse nível, assim. Né? Tipo, eu não queria mais não é passo para trás, mas eu não queria mais voltar para aquele tipo de produção independente, né? Assim, eu trabalhei em muitos curtas, muito nesse nível, assim, até maior nível de animação com o Conte, né? Sim. Pedro Conte, a gente fez vários curtas juntos ali, que eu fiz a supervisão, curtas que Flow, são... Né? A Flow Animation, que é o PJ dele, né? Mas eu trabalho muito com o Conte, enfim, e aí a gente tem essa parceria de anos ali, e eu já vinha gostando desse lado do feature, já com ele fazendo essas coisas mais num nível um pouco mais acima da publicidade. Sim. E aí o Arca, que aí também teve outras questões, e aí acabou que eu vim parar aqui em Londres, não foi porque eu falei, eu quero morar, né, eu quero trabalhar num estúdio grande. Acabou que eu me vi ali numa certa escassez de opções de projetos desse nível no Brasil. Sim. E aí, juntando a minha esposa na época estava com uma proposta para vir para Londres. E eu estava ainda finalizando o Arca, eu estava no finalzinho ali, eram as últimas cenas do Arca. E aí ela falou, aí eu falei, eu dei uma pesquisada que eu nem sabia direito quais produtoras que tinham aqui em Londres e tal. Mas acabou que eu vim meio que... Essa foi meio que, assim, meio que para fazer um apoio para ela ali, né? De vir aqui, ajudar ela a concretizar os... É óbvio que uma experiência fora era importante. Sim. Até pela questão da comunicação, eu pensei também. Eu falei, vou lá para a Inglaterra e vou desenvolver, assim, a fala num nível mais confortável, né? Sim.
E tem rolado isso bastante. Se for comparar como eu me comunico em inglês hoje com como eu me comuniquei com o time na Índia, tem Um salto de qualidade, tem né? tem um salto ali Aham, que o fato de eu já vai completar 2 anos que eu tô aqui. tá. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim na cara e na coragem sem conhecer muita gente, até porque não tem muitos animadores da nossa turma ali, de toda aquela galera que conviveu com a gente no Brasil, que vieram pra cá, né? É, 99% foi para o Canadá e alguma galera conseguiu entrar no mercado americano, que é mais sim. difícil, né? Mas, e aí quando eu cheguei aqui, eu fui meio que caçando. O Cássio, lembra do Cássio? Sim, Cássio Cássio Roma? Roma, sim, 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 adoro. O Cássio está aqui há muitos anos, e aí eu liguei pro Cássio, fui tentando fazer contatos e tal. Acabou que eu fui parar na Jellyfish Pictures, Uhum, que é uma produtora considerada assim, tá médio porte aqui no aham, UK. E ali eu tive já o meu contato, porque até então eu nunca tinha sido animador de feature, né? Eu fiz umas coisinhas no Lino, mas foi tipo assim, micro cenas ali, que era só para participar, sim. porque na época também tá pegando fogo ali na Vetor, então meio que eu entrei pra feature direto na Na direção. direção, tá aqui, ó. Você, ó, dirige. Então, assim, então eu queria entender como é que era estar do lado da produção em Aham, grandes estúdios, assim, até para eu começar a entender melhor como que os diretores daqui trabalham e tal, né? Então, eu caí na Jellyfish meio que mostrando portfólio e tal, e eu trabalhei num longa que vai ser lançado em outubro, que chama hum, The Tweets, que é uma história do Roald Dahl também, tá? É uma coisa, o cara do Fábrica de Chocolate, né? aham, Eu nem aham, sabia, mas ele é tipo ele é tipo assim, eu não sabia, aqui na Inglaterra tudo é Roald Dahl, assim. entendi. E, e aí esse livro é um livro infantil muito famoso aqui no Reino Unido e a gente fez esse filme lá que é um longa baseado num desses livros dele que ficou legal, um estilo é tentando ser uma coisa já mais. O estilo de animação já é uma coisa mais tentando ser Disney ali, Tá, né? No entendi. sentido de ser uma coisa mais full ali, animation, né? Uma animação mais trabalhada, assim, polish. Mas a gente não. Acho que em termos, a qualidade, pelo porte do estúdio, não ficou no nível que eu gostaria. Então eu ainda Uhum, estava querendo ter. é, Ainda quero, na verdade, trabalhar em produções com qualidades superiores, assim. sim, sim. E aí acabou que por conta do strike, né, de tudo isso daí, muitas empresas foram fechando por conta de falta de projeto. Agora mesmo, esses dias, não sei se você viu, mas Cara, o A Technicolor Europa lá. tá puxado, né, cara? É, cara, exato. E acaba afetando a Canadá lá, vai Sim, sim. fechar, né? A MPC era uma porta de entrada de muitos É, animadores brasileiros, né? Você falar com a maioria que está na Framestore de lá hoje, eles começaram na MPC, porque é onde a galera tinha espaço, assim, né? uhum, E era uma porta grande ali, e pelo jeito já era, né? Não sei, eles não. estão. Não sei. Espero que não, mas enfim, e aí acabou que eu me vi aqui em Londres, né? Eu não a gente tem aqui um certo acordo aqui, eu não vou voltar, né, pro Brasil assim amanhã, então eu falei, bom, vamos continuar a trajetória aqui. Aí eu comecei a abrir a cabeça para trazer um pouco mais de diversidade assim do meu trabalho, né? Que aí Aham. aí acabei parando na frente. Muito por conta do o Herrera me ajudou bastante, o Aulo, né? Que esses caras só viraram super animadores de De VFX, né? VFX, sim, sim, sim. E esses caras meio que me deram uma ajudinha fazendo uma indicação na Frame Store daqui, de Londres, que eu acho que, Aham. inclusive, eu acho que eles originalmente são daqui, de Londres, né? Lá o Canadá é uma É filial. uma filial, é isso. E aí eu acabei caindo para fazer o Paddington em Peru, lá aquele, eu não sei nem como é que tá o nome em português disso aí, mas Cara, não, Paddington no Peru, não deve não ser no sei. Peru, não faz sentido. Mas você sabe que tem, né? Uma espécie de urso da América do Sul que chama Paddington. É a única Porque ele é espécie de original. urso. É a única espécie de urso Ah, das Américas. Fica ali perto das cordilheiras ali, cara.
Não, pô, então deve ter a ver, porque ele, em teoria ele veio de lá, né? Exato, Mas exato. ele é tipo um Mickey aqui, a galera, pô, Ama assim, ele. souvenir de tudo, né? Pé de ursinho pra tudo quanto é lado aqui. Entendi. Então, e aí eu fui trabalhar nesse, mas aí eu peguei o final da produção, que esse já tinha, que aí já é um nível de produção em termos de qualidade alta ali, que você tem, se você pega o nível principalmente de polish, já não é muita questão, para eles não tem muita questão da pose, até tem, mas é uma coisa mais sutil, essa coisa da linha de É. ação, tudo é uma coisa tudo mais sutil, tá tudo lá também, né, esses princípios todos, mas é uma coisa mais mecânica ali, o acting funcionar de uma forma mais natural e eu acabei pegando pouca coisa porque eu já estava no final da produção, então eu nem considero Uhum. que eu fiz assim, meu nome está lá no final, mas eu fiz pouca coisa e agora eu estou trabalhando num outro projeto com eles lá e enfim, Mas não é sei engraçado. até quando vai. Mas é engraçado isso que você comentou, né? Essa coisa mais natural, entre aspas, que é uma coisa, uma animação mais minimalista, né? A gente gosta muito de fazer acentuações, né? De, É, de mudar de pose. De repente, a hora que você vai fazer VFX, cara, é tipo menos, menos, tipo, menos. baixa a bola Tira, aí. tira, tira, tira. Aí você fala. Não, eu já sabendo disso, né, mais macaco velho, eu já comecei tirando, só que aí Aham. faltava. Faltava. Porque eu comecei tirando muito, assim, eu baixei a expectativa lá no chão, assim, do tipo assim, pô, Você o fez uma personagem vai pose inteira virar. falando, né? Mas tipo assim, acabei não colocando muito, nada de antecipação, né, essas coisas que a gente usa muito, Aham. squash, não existe, né? Então eu fui tirando, mas aí acabou que eu descobri que existe sim uma questão técnica ali que é legal, mas ao mesmo tempo vai de projeto para projeto. Esse projeto que eu tô animando umas ovelhas realistas, assim, Hum, como se fosse uma versão do Baby Porquinho lá, tá, só que uma versão de ovelha, com ovelha. entendi. Para a Assim, nova eu já até geração, né? exato. E aí, então, assim, o que eu tô sentindo um pouco, assim, é que é como se você tivesse desenhado cartoon a vida inteira e fosse fazer modelo vivo, né? Tipo assim, Uhum. quando eu tô trabalhando com as ovelhas agora, eu tô tendo que habilitar o esqueleto, ver se o esqueleto tá funcionando, se não tem penetrações de ossos errada. É uma coisa muito técnica, isso é Aham. legal, assim para eu abrir um pouco o campo. E eu tive que adaptar o meu método também, porque todo esse método que demorou para eu adquirir com esses mentores todos, né, que me ensinaram o blocking baseado no No 2D, isso tudo Stepped e no tal. É. VFX, o step, no VFX não funciona, né? Não funciona, tipo assim, é engraçado, mas tem uma cena ou outra que você consegue aplicar esse método, mas no geral, principalmente quando tem bastante body mechanics, né, aquela coisa de você não consegue trabalhar da mesma forma. Eu tentei, eu Uhum. vou te falar, eu tentei até meses atrás, eu estava lutando contra isso, assim, eu era o único que apresentava o bloco stepped. Aham. E aí o supervisor, que é super gente boa, falava, legal, mas vamos ver spline, né? É porque. E aí, Mas entra nisso que você tá falando, né? Que assim, o appeal tá lá, tá, mas tá tudo muito reduzido, né? Então, sim, no Stepped, cara, você vê aquela pose linda. Vai para aquela pose ótima, vem para essa. E no sim, spline meio que tá tudo em movimento, mas é isso que eles querem ver, né? Como que você tá integrando o personagem muitas vezes na câmera, que já tem movimento de exato. câmera, né? Então, Inclusive não existe hang time, essas coisas é impossível, né? Assim, né? Aquela coisa, tipo, tem até uma ferramenta que eles têm para saber se você está usando a física de um pulo correta, né? De acordo com a gravidade, né? uhum, uhum, São ferramentas. Eu tô falando assim de um ponto assim que eu não tenho lugar de fala aí no VFX ainda, sabe? uhum, Se eu for pegar esses caras todos que acabaram migrando e ficaram, né? sim. E hoje em dia eles estão debulhando aí no VFX, mas para falar a verdade, até esse momento aqui, dia 28 de fevereiro, eu não estou convencido que eu gostaria de permanecer muito tempo no VFX. Então vou deixar isso gravado. Daqui a 10 anos, Vai estar Marcinho gravado. VFX. Vai estar lá, né, dirigindo, supervisionando o Exato. Paddington 12. Editon 27. Aí eu, pô, mas
é o que eu falei, a gente não sabe. Eu sou um cara muito aberto, assim, a novas experiências e tal, tanto que eu vim morar aqui em Londres e tá sendo uma experiência maluca. Tem toda essa questão também de se mudar de país, Sim. né? Não é só o VFX que me causa estranheza, assim, né? Aham. Enfim, mas de fato está sendo uma árdua adaptação. Eu diria que todos nós que fomos treinados a trabalhar Sim. com blocking, processos mais, assim, uma coisa... e tem muito ajuste, assim, né? Não, a ovelha correu para lá, agora ela corre para cá. Acabou, né? Então, assim, meu Steped morreu. Só que se você faz do jeito deles, você consegue adaptar, porque Sim. eles têm os pathzinhos que eles fazem. Uhum. Trabalha às vezes só um controle para acertar a velocidade primeiro. É uma coisa Sim. bem. É mais Como é que eu posso mecânico, dizer? né? É bem técnico, assim, É. você tem é bem mais técnico do que. Não dá pra falar que é tão artístico assim quanto o nosso Sim. o 2D, que você pensa os shapes dos rodos. Você tem a mesma coisa na real, mas só que eu não sei, tem uma certa. Você tem que sempre seguir. Eu sinto que eu tô, às vezes, é quase uma rotoscopia, às vezes, assim, Sim, você sim, saber sim. mixar referências e rotoscopiar aquilo de uma forma interessante para a cena, né? Uhum. Mas enfim, eu tô falando ainda, me perdoa a galera do VFX que for assistir aí. Eu sei que O Herrera vai tem bater na muita sua gente. porta aí, daqui a pouco ele O aparece. Herrera, que é um dos. O pessoal dos mestres do VFX hoje em dia aí. Me perdoa se eu tô difamando aqui, mas não tô, na verdade. Eu tô achando tem uma certa tem uma dificuldade grande em atingir aquela qualidade, não é simples. Mesmo sendo Sim. técnico, não é um polishing assim, bem apurado, é um polishing complexo, assim, não é um polishing que você resolve, assim, você aprende do dia pra noite, assim. Então tem toda essa coisa. E cara, pra gente encerrar, eu vou fazer uma Eu já pergunta vi. que é uma coisa que todo mundo tem conversado o tempo inteiro sobre isso. Como é que você aí tá vendo a questão da IA aplicada no nosso mercado? Se é uma coisa que os estúdios estão querendo trazer, ou se é uma coisa muito mais de hype, ou de medo, é uma bolha? Você já você mexeu já? Como é que você vê a IA e a animação? Cara, eu não tenho tido muito tipo de conversa, que é um negócio que dá até medo, né? A gente conversa ali, mas a gente pensa. Puta, assim, eu tenho um feeling, eu vi você falando sobre isso e achei muito interessante quando você falou que você vê isso como mais uma ferramenta mesmo, né? E é um pouco do jeito que eu tô vendo agora, assim, mas eu acabei de ver, eu tô começando a brincar com umas coisas do Firefly lá, eu tenho alguns projetos pessoais que eu quero tirar do papel esse ano, e eu tô usando o Firefly para ter ideias, criar coisas a partir de textos e até mesmo de raffzinho que você faz ali. Então, assim, quando você olhando isso como ferramenta, é um negócio surreal, assim, o que eles estão entregando, né? Tipo, você pega um cenário proxy ali que você faz rapidinho ali com quadrado, cubo e fala, isso daqui é um castelo, lá, pum, ele põe no mesmo e põe ali um castelo. Isso eu acho muito interessante. O meu medo é o quanto isso consegue desenvolver a ponto de fato o cara replica, porque a quantidade, ele é baseado em dados, né? Então se eles pegarem aí os 500 bilhões de filmes que é feito, que é produzido e ter isso como um database e eles conseguirem reproduzir um personagem assim a ponto de manter o model, que é ultimamente o que é difícil dos vídeos é essa coisa, né? Uma coisa mas eu acho que eu não sei, eu tenho um feeling de que eles podem atingir esse nível de conseguir fazer coisas, mas talvez ainda tenha espaço para porque a gente ainda consegue entregar coisas mais específicas, né? Sim. Eu acho que esse que é o ponto, mas eu acho que existe ali eu não sei, eu imagino que entre 5 e 10 anos a gente vai estar falando de uma IA totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Então, hoje em dia, eu vejo como uma ferramenta e parece muito interessante, ainda mais para a galera que quer começar a fazer o próprio curta, né? A gente que nasceu, eu conheço 500 animadores, todos eles têm um projeto.
Só que sempre dependeu de muita gente, né? Sempre, tipo assim, no 3D principalmente, né? Tipo, nossa, a gente tem que falar com o rigger, com o cara que vai fazer o concept. E eu acho que você ter essa ferramenta já te dá muita coisa ali de mão beijada em cima das suas ideias. Então, assim, olhando como ferramenta hoje, me parece uma ferramenta muito boa. Parece que pra galera que quer ter independência dessa coisa, desses times gigantes todos, né? Uma e coisa espero que se mantenha como ferramenta. Uma coisa que me vem muito na cabeça quando você está falando isso, por exemplo, é que muita gente começou a carreira exatamente nessas brincadeiras, né? Por exemplo, a gente fez... Na UFAI a gente está no nosso segundo curta. E o primeiro foi assim, vamos resolver como que a gente faz. Aí juntamos com os alunos, começamos a animar e a animação virou parte do processo de início de carreira de muita gente, né? Vamos fazer o render. Cara, como é que a gente faz um render pixelado e tal? Aí a gente chegou numa solução que era fazer um Play Blast desse tamanhinho, tipo 16 por 16, depois escalona virou pixelado. E aí a galera foi fazendo os renders e tal. O rig, mesma coisa, uma galera foi se ajudando, e essas pessoas depois acabaram virando riggers, trabalhando. A minha sensação é que a hora que a gente mata o lado humano de poder ter equipes, que eu sei que é difícil fazer, né? Mas a hora que você mata a possibilidade de você desenvolver, você está matando talvez os profissionais que você precisaria para chegar lá, só que eles não vão existir. Então, assim, você entende? Eu acho que é uma via de duas mãos, assim, meio perigosa, quando a gente começa por exemplo, igual, eu quero fazer um concept, quero fazer um design. E aí você só começa a pegar a IA e vai reproduzindo aquilo que ela já tem no database dela. Então, não é muito novo, né? E você não está usando uma pessoa que vai usar aquele seu trabalho, que depois ele vai pegar outro e vai virar um artista fodástico. Sim, muita coisa é uma coisa de adição de muitas cabeças, né? Eu acho que faz sentido, eu espero que fique dentro como sendo uma ferramenta mesmo, né? Eu tava vendo coisas que eu estudava na época de design, que eu me matava para fazer, que hoje em dia você escreve 3 palavrinhas e plim, o negócio sai ali do jeito que você quer, do ângulo que você quer, né? Então, principalmente para quem tá fazendo design, essas coisas, né? É uma ferramenta bizonha, assim, de praticamente... Você ainda tem uma parte criativa ali, de você imaginar, de repente, as coisas, mas assim, eles te dão de mão beijada muita coisa ali. Mas eu espero... Eu não falo, para falar a verdade, a gente não tem tido muitas essas conversas aqui. Eu, pelo menos... tenho evitado. Mas eu recomendo você fazer uma coisa, cara, que eu fiz. Peguei duas IAs ali, uma para fazer design e outra para fazer animação. Kling IA e o outro, esqueci o outro nome. E, cara, sabe qual é o problema? O problema é a hora que você começa a querer coisas específicas. Então, assim, a gente que trabalha com animação, cara, o diretor, ele fala, eu quero que aconteça exatamente isso. É o frame, né? O pixel ali, né? O negócio... Eu agora fazendo ali, os caras pegam assim, nesse frame aqui, um negocinho. E é um negócio... Eu tô vendo os caras trabalhar no How to Train Your Dragon, lá, a versão do live action. O pessoal tá tudo do meu lado ali trabalhando. Eu, infelizmente, por ter acabado de entrar, não tive chance de trabalhar nesse, né? Mas eu fico vendo ali a quantidade de horas que é colocada para fazer detalhes mínimos, assim, coisa assim, a tremidinha, realmente, a IA precisaria se desenvolver muito, e aí que tá. Eu fico pensando, e se desenvolver? Se desenvolver, exato. Não, mas aí é um problema do futuro, né? Tipo, assim, é um problema que... Exato. Mas a minha visão é que, assim, eu não acho que as IAs que a gente tem hoje consigam passar pelo crivo da supervisão, sabe? Ela consegue fazer uma coisa, agora você fala assim,
não, mas eu quero essa especificidade. Tipo, cara, você tem que se acostumar ou aceitar alguma coisa que ela traz e não, sabe, você perde a criatividade de falar, não, eu quero chegar nesse lugar, não, é só isso aqui que ela consegue entregar. Você fala, tá bom. E no fundo eles estão entregando. Uma coisa que me pega muito ainda de não usar, eu tô testando coisas assim esporadicamente, assim, uma vez a cada. Nunca. Mas eu imagino que seria legal já começar a se adaptar com a ferramenta, porque isso tende a ser uma coisa, de repente, para referência, alguma coisa assim, né? Que você pode escrever assim, alguma referência de, sei lá, de acting, né? De repente, eu não sei, eu não sei até onde pode chegar esse tipo de coisa, mas seria bom, né? Acho que assim como todas as inovações, é bom a gente estar ficando mais velho ali. Sim. Ter um pouco de não lutar contra e começar a tentar entender o que ajuda, o que não ajuda, né? Mas que dá um medinho, dá. Mas é só de você que está aí numa empresa de VFX, isso nem é uma coisa que está sendo ventilada. Por enquanto a gente não ouviu. Eu cheguei a ver bastante coisa de concept art para comercial, isso eu vi bastante já. Uns concept arts assim, bem resolvidos, assim, os caras me mandam, porque muita gente ainda me procura do Brasil para trabalhar com comerciais ainda, né? E eu vejo quando eles me mandam material, eu percebo que tem muito IA ali no meio ali de concept. Isso, eu percebo que já está mudando uma coisa ali, né? Eu não sei até que ponto as produtoras grandes já estão usando nesse mesmo modo, assim, para começar a puxar a ideia. Porque, de certa forma, ele também mixa ali umas coisas que vai gerando coisas interessantes, né? Assim, um pupurri, né? Do que a gente já fez, né? Então, assim... mas é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia. Basicamente o IA é isso, né? Só que a única coisa que eu fico assim é que, de fato, muitas vezes fica uma coisa muito clara de que foi de determinado artista, né? Ou de algum... E aí isso, para mim, deveria ter um jeito de monetizar os artistas. Tipo, usou 1% da tua ideia aqui, ó, X. Eu ouvi falar que existe se tá no database, eu recebi, cara. Eu recebi, eu não li inteiro, mas lá o pessoal da Framestore mandou como se fosse um comunicado para ideias de regulamentação da IA no mundo. E aí eu li uma parte que tinha essa coisa de monetizar, saber assim, ó, a IA calcula ali, eu usei 5% dessa imagem, 2% dessa, e descobrir, e partindo de quem são os donos das imagens, você receber o valor por isso. Eu acho que isso é um pouco mais justo, né? Sim, exato. Bom, e Marcinho, agora para encerrar, uma mensagem... Falei demais. Não, imagina. Uma mensagem para quem está estudando animação, para quem está, como a gente está falando aqui, preocupado com como que vai estar o mercado daqui a 10 anos. Eu sempre sou da ideia de que, assim, a gente não faz ideia o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então, assim, ficar preocupado com tantos ICs acaba sendo congelante, a gente não sai do lugar. Então, assim, eu sou muito da coisa que a gente tem que focar no que a gente quer, e aí, conforme as coisas acontecem, a gente vai se adaptando, mas não dá pra gente se adaptar a algo que ainda não aconteceu. Então, pra quem tá querendo estudar animação, qual que é a sua... A única, dos meus, sei lá, quase 20 anos aí de experiência já, eu diria que assim, o essencial, que é o básico para o mundo, né? Mas dentro da questão da profissão, é você ter amor pelo que você faz. Que uma vez que você tem isso, é a chave para você atingir qualquer coisa, entendeu? Porque eu conheci caras que quiseram ser animador, mas não tinha aquele, né, a vontade. Porque tem gente que cai de paraquedas ali, sabe? Achei legal mexer nesse boneco aqui. Joguei videogame a minha vida. E isso daí não é ter tesão pela profissão, né? Eu diria assim, as pessoas que realmente gostam da arte e tem amor pelo que faz, né? Eu sempre tive isso, mesmo entregando qualidades
de qualquer nível, eu sempre coloquei muito amor, assim, nas coisas que eu faço, né? Eu sempre penso, tá, o meu nome que vai estar lá, então preciso fazer o meu melhor. Não é assim, o diretor quis isso aqui, ó, toma. Sim. A galera que entra nessa vibe fica pelo caminho. E muito provável uma IA pode tomar o lugar dessa galera, porque acaba não desenvolvendo muita coisa, ou fica num nível que não atinge essa especificidade, essa coisa que os grandes estúdios pedem, né? Então, quanto mais você põe amor ali, eu não digo nem workaholic de horas ali, mas é fazer aquilo ali o melhor que você consegue do teu nível na época, né? E tentar buscar sempre aprimoramento. E essa troca é essencial, né? A troca com a galera de mais experiência e tal, mas eu diria que é ter amor pelo que faz, que isso leva, tipo assim, para lugares inimagináveis. Assim. Você pode... É isso. Finalizando aqui, ó. Tenha um amor pela animação. Mas é legal porque aí se a gente voltar para quando a gente estava começando, foi no final das contas, foi isso que... Foram os passos que a gente tomou, né, cara? Sempre com essa... E a galera não entende. O pessoal fala, quando eu falo que eu gosto muito do que eu faço, independente, eles acham que eu atingi um nirvana profissional ali, que é tipo... Porque, de fato, quando eu sento para animar, independente se eu tô no crunch time, qualquer coisa, eu tô fazendo aquilo com gosto. Sim, sim. Tipo, eu faço aquilo, tipo, tendo tesão mesmo pelo que eu tô fazendo, independente se a cena é chata, se a cena não é muito lá, né? Mas, assim, eu sempre ponho muita, tipo assim, o melhor que eu posso dar naquele momento. E isso foi me levando, né? A sempre melhorar o nível e sem contar que é uma escola eterna, né? O amor é infinito. Você vai continuar tendo mais amor pela coisa e querendo ser melhor e olhando o que está em volta ali, né? Eu acho que esse é o conselho essencial. Não tem curso, não tem nada. Fizer com amor e souber se conectar com as pessoas que fazem o mesmo, que aí tem uma galera que eu conheço que são ótimos professores aí no mercado, né? Que eu tenho certeza que vão atingir alguma coisa se tiver por base isso aí. Não, excelente, excelente. Marcinho, muito obrigado, foi um prazer falar com você, Marcinho. Valeu. Um abraço, pessoal. Falou. Valeu. Até mais.